Olha, eu acho que assim, esse é o momento da gente ter muita tranquilidade, né? A gente já está no olho do furacão, as coisas estão acontecendo, as 6, enfim, aí em processo. Nós temos alguns funcionários que já estão começando a receber convocação para prestar depoimento. Com relação à secretaria, a gente tem que ter muita tranquilidade, Fanny, porque a gente não é só uma questão de 100 funcionários aqui dentro, mas uma rede de 18 mil alunos, que representa mais de 40 mil pais, então a satisfação para a sociedade é de uma forma muito mais ampla, né? Então a gente tem que ter muita tranquilidade nesse momento, tomar as decisões assertivas e colocando a casa em ordem devagar, né? E acertando as arestas em alguns pontos que tiverem que ser acertados, mas tudo isso com muita tranquilidade. Eu acho que agora não é a hora da gente dizer não, vamos virar a mesa e vamos trocar tudo e vamos revolucionar, né? Tem muita gente boa aqui dentro, nós temos um quadro técnico de profissionais que assim, eu trabalho com muita tranquilidade. A senhora acha que a educação, a Secretaria de Educação, no momento, é uma pasta complexa, difícil de administrar? Eu não digo que ela é difícil de administrar, mas ela é complexa sim, né? Uma vez que a gente atende merenda escolar, né, que tocou nesse ponto de alimentação, faltou alimentação, é algo que para alguns pode não ser relevante, mas para algumas comunidades, para algumas escolas e funcionários isso tem um peso considerável, né? Nós mexemos com transporte de mais de 320 linhas, né? Então aí a gente já tem uma responsabilidade imensa, né, por ter um serviço que é praticamente todo terceirizado, embora a educação faça muito desse serviço de transporte, mas é basicamente quase que 100% terceirizado. Nós temos aí a questão de obras de infraestrutura escolar, são 61 prédios, e às vezes a gente tem um planejamento para executar naquela escola e surge uma emergência no outro, e aí tem uma outra escola também necessitando, enfim, a gente trabalha em cima de um planejamento que muitas vezes não se consegue executar na totalidade, porque a gente precisa parar alguns serviços para dar andamento em outros que se tornam prioridade naquele momento. Então eu não vejo assim difícil de gerenciar, mas não deixa de ser complexo não, né? Até porque a gente não está falando aqui em gerir, a gente está falando de um orçamento que é a pasta que tem o maior orçamento, né? Então a responsabilidade em cima desse dinheiro público é muito grande. Você fazer isso com muita responsabilidade, com muita transparência, né? Sabendo exatamente os recursos que a educação tem, no que eles podem ser utilizados, qual é a melhor forma, né? Sobre esse princípio da economicidade, né? E também levando para o aluno aquilo que tem qualidade, porque você está usando o dinheiro público para fazer essas compras, essas aquisições. Então em relação bastante complexo. Às escolas, como que está a estrutura? Porque como a senhora pretende dar continuidade a isso? Porque hoje, se eu não me engano, eu vi uma notícia no G1 sobre uma escola num bairro onde está o telhado está prestes a desabar. Isso procede? Como que a senhora pretende coordenar esse processo das escolas quanto à estrutura? Então, na verdade, assim, nós temos sim uma rede grande, como eu disse, nós temos muitos prédios, a grande maioria dos nossos prédios são prédios que nós já herdamos lá de uma municipalização, então já eram prédios, na sua grande maioria, utilizados pelo Estado. O que a educação ano a ano vem fazendo fazendo manutenção, corretivas, fazendo reformas pontuais. Há algumas escolas, sim, que existe um maior comprometimento, né? Escolas que a gente hoje faz um levantamento e que precisam ter os refeitórios fechados e que não são, escolas onde o telhado precisa ser trocado. Então eu digo assim, que a partir desse ano a gente estava trabalhando em cima de uma proposta do quê? De revitalizar essas escolas, né? E não é aquele banho de tinta para embelezar e para ficar agradável aos olhos, mas de realmente entrar dentro da escola, avaliar as suas necessidades e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E não que daqui a 1 ano ou 6 meses esse problema retorne ou ele piore, porque não foi corrigido ou foi feito simplesmente um paliativo.
Essa escola de que você citou é uma escola que fica no bairro da Amarela Velha, a Escola Elisa de Barros. É uma escola que ela teve um problema pontual, um problema no telhado, né, no encontro das duas abas do telhado. Ele causou entupimento até por uma questão de tempo mesmo e, como eu te disse, às vezes pela falta de manutenção, né? Ele causou entupimento dos canos, não deu vazão à água que vinha pelo telhado. E o que aconteceu? Essa água ela escorreu por dentro do prédio e acabou entrando nas salas de aula. Na semana passada, na quinta-feira, eu pedi para o Júnior Zacarias, da Secretaria de Obras, ele foi até a escola, só que ele foi num dia de chuva. Ele não conseguiu entrar dentro do telhado. Ele falou: olha, Ivânia, nós já conseguimos desobstruir a passagem, então fica tranquila que agora não vai entrar mais água lá, porque tinha muita folha, muita coisa caída ali dentro. Mas eu vou voltar lá para ver a questão de se está o telhado comprometido ou não, tá? Ele voltou no dia seguinte, fez a vistoria dentro do telhado e me deu a certeza: pode voltar às aulas na segunda-feira, porque esse telhado não está comprometido. Tá? Okay. Um assunto polêmico do momento em relação ao coordenador de finanças, ex-coordenador Wagner. Okay. Realmente ele obstruiu provas da secretaria e qual a sua posição a respeito disso? Na verdade, assim, não são provas, né? Foram documentos que, ao que me consta e aquilo que ele me disse, ele levou para casa porque ele iria prestar ia dar um depoimento, uma entrevista pública na semana passada, por conta do ato de exoneração e de afastamento dele. Ele levou esses documentos, segundo ele, para que ele pegasse alguns dados e alguma coisa que pudesse apresentar para a imprensa ou para aqueles que estivessem lá. Já entendendo que a gente estava num momento de transição, um momento difícil, um momento em que a gente está com 6 aí para ser apurada e a gente tem que levar isso muito a sério, né? É uma resposta para a sociedade e a gente tem que ser o mais transparente possível. Tentando salvaguardar isso, o que nós fizemos? Nós notificamos ao jurídico, né, que ele havia levado documentos sem o meu consentimento e do secretário atual, do Gustavo, né? E aí tomou toda a proporção que tomou, os vereadores, na condição que tem, eles levaram ao conhecimento, né, da justiça, fizeram um BO. Realmente esses documentos estavam na casa dele. Eu fiz a guarda desses documentos, eu fui buscar esses documentos com a orientação do Dr. Paulo, do terceiro DP, me orientou como pegar esses documentos, a CPU, o computador dele, né? Levei isso está sob a guarda do terceiro DP. Ele tinha autonomia para isso, secretário? Ele poderia ter feito isso diante da justificativa dele? Não, na verdade, assim, nenhum funcionário público tem direito a subtrair qualquer documento de dentro do seu departamento. Né? Qualquer documento que possa implicar numa dificuldade para que o trabalho transcorra. Eu não sei te dizer, eu não quero dar nem maior nem menor volume ao que aconteceu. Não sei te dizer, Fânia, se o que tem lá dentro são coisas que são realmente importantes ou são xerox de papéis que podem ser jogados ao lixo e sem importância alguma nesse momento. Mas eu preciso ter acesso a esses documentos. Mas ele infringiu a lei? Com certeza. Correto. Qual o posicionamento da senhora em relação à SEI? Eu acho que com muita tranquilidade, né? Nós temos aqui os diretores de departamento, as pessoas que estão trabalhando dentro de uma empresa pública ou dentro de uma empresa privada. E nós estamos aqui, eu digo muito isso e com muita tranquilidade. Eu vejo o funcionário público, né, como aquele pai que erra na tentativa do acerto. A gente pode sim, de repente, ter cometido erros, mas eu não acredito que são erros tão graves a ponto de uma SEI ou de apontar culpados ou de verificar que houve ali uma tentativa de ganho ou fazendo aquilo intencionalmente. Eu não acredito nisso, né?
As pessoas que trabalham dentro desse departamento são pessoas muito sérias, né? Que têm um nome para zelar, né? São funcionários públicos há muitos anos. A única pessoa que nós tínhamos aqui que não era um funcionário público era o Wagner. Todo o restante são funcionários de carreira que foram convidados a estar nesses cargos, né? Então eles não têm somente um cargo comissionado de momento, eles têm uma vida pública que eles têm para zelar, né? Outro assunto bastante debatido em relação à merenda. Qual a real situação? Porque nós, como pais, a gente vê de uma forma, mas a situação da administração. Qual a real situação da merenda escolar hoje? Então, merenda, é como eu disse para você, quando se trata de alimentação, a gente mexe num ponto que qualquer pequeno deslize ou qualquer pequena pedra, ela toma proporções grandes, porque vai mexer naquilo que é necessário ao ser humano, né? Enquanto condição de vida. Então, assim, nós vivemos um momento muito difícil no começo do ano, nós iniciamos um ano sem um processo licitatório, né? Então nós tivemos que fazer várias dispensas de licitação, tudo dentro de um processo legal, tudo dentro de uma legalidade jurídica, para que a gente conseguisse iniciar o ano atendendo as escolas com a merenda, né? Essas questões de que falta merenda aqui, falta merenda lá, são pontos isolados, né? Nós temos aqui a nutricionista, que é a Camila, e nós temos 3 técnicas de nutrição que constantemente estão visitando as escolas, né? Não vou dizer para você que é perfeito, tá? Nós servimos aí 4 refeições por dia para as escolas de período integral e pode acontecer. Pode acontecer de uma escola, de repente, faltar um determinado alimento aquele dia, ele ter que substituir por um outro alimento. Pode acontecer sim daquele cara que vai entregar e que na entrega dele a merendeira vai lá e vai dizer, olha, isso aqui eu não posso aceitar porque ele foge dos padrões de qualidade. Elas são orientadas para isso, né? Nós é que não temos como, enquanto secretaria, enquanto técnicos que atuamos aqui, né, estarmos lá nas escolas e saber o que está acontecendo. Por isso a gente precisa dessa parceria, né, da gestão da escola, dessas merendeiras, que elas venham até aqui, que elas tragam essas notícias e aquilo que eles têm conhecimento para que a gente possa apurar, né? Se é o feijão que veio com caruncho, se é a batata que veio estragada, se na caixa de maçã, a maçã tinha que ter tal tamanho e veio menor. Nós precisamos saber disso, porque juridicamente a gente pode acionar essa empresa. Mas é tudo dentro de um processo legal, de um processo de muita transparência. Então eu acredito que o que a gente precisa hoje é abrir um diálogo mais tranquilo com a sociedade. São questões técnicas, então, exatamente, ou pontuais. Entendeu? São questões técnicas, à medida que você elabora um edital, esse edital vai para publicação, aquele cara ganha merenda e você analisa os produtos, esse produto vai ser bom para o consumo. Mas aí lá na entrega, muitas vezes não é o que acontece, então a gente precisa ficar sabendo, né? Se aquele produto que foi apresentado é o mesmo que está sendo entregue. A gente não fala de 10 quilos de feijão, a gente fala de toneladas, né? Às vezes, então essas coisas não adianta, Fanny, a gente não vai conseguir nunca talvez eu esteja sendo um pouco rude demais com isso, mas a gente vai ter sempre alguns problemas que vão acontecer com relação à merenda. E não adianta eu tentar dizer para você, imagina, vai ser tudo perfeito, né? Nós temos uma área imensa para cobrir com entregas, né? Aquele fornecedor que não chega ou que chega no período em que a direção da escola já não está mais lá, a escola está fechada, ele precisa retornar e aí no outro dia de manhã a escola fica sem o alimento que ela precisava, ela tem que substituir por outros. Mas eu acho que tudo isso a gente consegue resolver. Tá, a gente ouve muito, eu escuto muito a Câmara, que sempre eles falam numa merenda ou num alimento de qualidade ruim, ou seja, ele é substituído, por exemplo, o suco de laranja é substituído por um suco artificial. As escolas têm um cardápio, elas seguem um cardápio e quando falta esse alimento, ele pode ser substituído e quem substitui?
Então, é assim, essa escola tem um cardápio. Esses cardápios, eles são feitos pela nutricionista da educação, né, pela Camila. Toda a compra que é feita, todo o processo licitatório é feito em cima desse cardápio, daquilo que se pretende servir para os alunos, que tipo de carne, de frango, de peixe, enfim, tá? Na falta do alimento, é claro que tem que haver essa liberdade de substituição dentro daquilo que a escola tem. Porque a escola também não vai comprar para substituir, nem tem caixa para isso e nem é o ponto para ser feito, né? Em havendo necessidade, sim, a escola entra em contato com a secretaria, havendo emergencial, a secretaria providencia. Se a secretaria não tem, ela remaneja, tá, de outras unidades, se for o caso, para atender aquilo que é pontual, certo? Esse cardápio é um cardápio feito por uma nutricionista. Então, assim, podem haver, de repente, dentro da rede, pessoas que às vezes não concordam. Olha, eu gostaria que servisse isso ou aquilo. Eu tenho a intenção de trabalhar com a Camila a partir de agora em cima de um receituário que nós não temos na rede, né? Uma padronização em cima daquilo que é feito, de como essa comida é preparada, né? Nós já vemos em grandes centros, em outros municípios, e eu pesquisei muito sobre isso. E, na verdade, a gente precisa saber, né? Por que o arroz daquela escola, que é o mesmo arroz, ele fica melhor preparado do que a outra? Então, nós precisamos trabalhar também com as merendeiras isso, né? Trabalhar um pouco mais em cima de sustentabilidade, do uso dos recursos, da casca de banana que vai para o lixo, daquilo que não é pouco. Na nossa casa, às vezes, é um maço de folhas que vai para o lixo, mas se a gente for pensar em nível de rede, o volume é alarmante. Então a gente precisa começar também a ter esse olhar, né, voltado para essa situação. Ainda em relação ao Wagner, minha última pergunta, a justificativa dele é plausível, na sua opinião? Na minha opinião, não, pelo seguinte, como eu te disse, eu não quero dar ao problema o peso maior ou menor do que ele deve ao fato, tá? O fato é que ele tinha um superior imediato, que era o Gustavo. Na ausência do Gustavo, eu respondia por ele. No mínimo que ele tinha que ter feito, enquanto profissional, enquanto responsável por um setor que tem um peso, né, dentro da educação, nesse gerenciamento, era de ter pedido autorização e ter dito: olha, eu estou levando esses documentos, ou eu posso xerocar esses documentos porque eu vou utilizá-los. Isso seria o mais honesto da parte dele naquele momento.